Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia. É uma grande alegria poder estar com vocês hoje aqui pela manhã, para podermos nos dedicar a estudar um pouco mais sobre o tema desta série, sobre discipulado. Vamos tratar de dar continuidade a esta série de mensagens sobre o discipulado. Primeiramente, nós tivemos a missão de lançar os fundamentos do discipulado, as bases do verdadeiro discipulado, tal qual nós encontramos nas Escrituras. E ainda estamos nesta etapa em que estamos averiguando, estudando aquilo que as Escrituras nos oferecem sobre a essência do discipulado. E hoje nós vamos nos dedicar sobre um tema que é tão essencial ao discípulo de Cristo, que é exatamente o senhorio de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós vamos fazer isso a partir da leitura da carta que Paulo escreveu aos Efésios, em seu capítulo 1, versículo 20 ao 23. Assim diz o texto sagrado: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti, confiando e olhando somente para Ti, porque é o Senhor quem nos sustenta, nos alimenta e provê tudo aquilo que precisamos para crescer em santidade e em desejo por Ti numa vida santa. Nós esperamos nesse momento que o Senhor fale conosco por meio de Tua santa e bendita palavra, para a glória somente do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a pérola escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios é um texto sem igual. Em toda a literatura universal, essa carta se destaca pela sua beleza, a sua sublimidade, a sua preciosidade. É um tesouro de incomparável valor. E como não poderia ser diferente, o apóstolo Paulo abre essa carta com a ligeira saudação. Depois, ele exalta a Deus de uma maneira tão intensa, tão abundante, tão excelsa, que até mesmo a luz e o calor do sol são ofuscados pelo brilho da glória de Deus que o apóstolo Paulo nos revela nesses primeiros versos. Logo após ele entoar este cântico, ele irá dizer o conteúdo, ou melhor dizendo, pelo que ele ora em favor dos Efésios. E ele vai dizer que ele ora para que os Efésios possam compreender a salvação e possam entender quem é Deus e tudo que Deus fez por eles em Cristo Jesus. E ele vai mais além. Ele diz também que pede a Deus para que os olhos dos corações dos Efésios fossem iluminados, para que eles pudessem compreender a esperança de seu chamamento, ou a esperança de sua salvação, a esperança pela qual eles foram salvos. E mais ainda, ele também diz que ou pede para que os Efésios possam compreender as riquezas de sua gloriosa herança nos santos, da gloriosa herança de Deus que está nos santos.
E ainda mais, ele vai dizer, ou ele vai pedir a Deus, para que os efésios possam compreender a grandeza sobreexcelente do poder que opera em nós. Do poder que operava nos Efésios e do poder que opera em nós. Não do poder que vai operar, mas do poder que já opera em nós. Tendo dito isto, o apóstolo Paulo ele vai elucidar, ele vai explicar que poder é este. Que poder é este que habita em nós e que opera em nós de forma eficaz e de forma poderosa. E ele vai nos dizer que esse poder é o mesmo poder ou do mesmo tipo que Deus usou para ressuscitar a Cristo. Para ressuscitá-lo dentre os mortos e para levá-lo à direita de Deus Pai. Sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo agora vai tratar de abrir ou de revelar os segredos incontáveis e os mistérios profundos por demais do senhorio de Cristo. Nestes versos, ora lidos, nós vamos ter um vislumbre de seu senhorio, de sua glória, de seu poder, de sua exaltação. E o apóstolo Paulo ele vai começar nos dizendo que a base sobre a qual está fincada ou fincado o senhorio de Cristo são duas âncoras que não podem se mover, que são inabaláveis, que são fortes o suficiente para reger todo o universo. As duas âncoras que Paulo aqui está falando são a ressurreição e a ascensão de Cristo. A ressurreição e a ascensão de Cristo são as provas cabais, as provas incontestáveis ou as provas irrefutáveis que Deus o fez Senhor de todo o universo. E primeiro ele vai nos dizer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E como ele fez isso? Pelo mesmo poder que habita em nós. A ressurreição de Cristo não é apenas um apêndice que nós acrescentamos em nosso evangelho, que nós acrescentamos em nosso credo, em nossas doutrinas, naquilo que nós cremos. A ressurreição de Cristo é parte essencial do evangelho. É bem verdade que o âmago do evangelho é a justificação pela fé somente. Acerca dessa doutrina, Lutero falou que é o ponto, o artigo de fé sobre a qual a igreja permanece de pé ou cai. Calvino falou que a doutrina da justificação pela fé somente é a dobradiça sobre a qual giram todas as coisas. No entanto, para além disto, e não de forma inferior, temos a doutrina da ressurreição de Cristo. A doutrina da ressurreição de Cristo é tão assustadora ou é tão impactante e poderosa como a doutrina da justificação pela fé. Nós temos na ressurreição de Cristo um fato histórico. E aqui é o ponto sobre o qual há o maior debate e controvérsia acerca do cristianismo. Ninguém que possa ser honesto, intelectualmente falando, poderá negar que existia um homem chamado Jesus de Nazaré e que morreu debaixo do governo de Roma. No entanto, o ponto sobre o qual há controvérsia e há discussão é exatamente se esse Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição é, sem dúvida alguma, aquela doutrina que dá validade e confiança à nossa fé. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque tudo quanto ele falou, tudo quanto ele disse, não é verdade. E assim temos crido em vão. Mas nós temos a missão de realmente resgatar e alçar esta doutrina, a doutrina da ressurreição, como essencial à fé cristã. Nós não podemos encará-la como apenas algo que nós nos lembramos na Páscoa,
ou algo que nós nos lembramos uma vez por mês ou por ano. A doutrina da ressurreição de Cristo é vital, é essencial para o Evangelho. Alguns tratam de negá-la, até mesmo em nosso meio. Os liberais, por exemplo, vão dizer que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. E muitos, ao longo da história da igreja, têm se posicionado dessa forma. No entanto, existe outra ameaça a essa doutrina que é muito mais sutil. Alguns tratam de negligenciá-la, desprezando o seu poder e a sua eficácia. Mas nós não podemos fazer nenhuma coisa nem outra. Nós devemos nos posicionar firmes, confiantes na palavra de Cristo, confiantes nas promessas de Deus, confiante no testemunho e no relato dos apóstolos e de todos aqueles que viram o Senhor ressurreto. A ressurreição de Cristo não é apenas uma mera ressurreição, uma volta dentre os mortos para depois morrer novamente. Nós encontramos nas Escrituras várias pessoas que ressuscitaram, mas todas elas depois voltaram à morte. No próximo embate com a morte, elas perderam. Cristo, no entanto, ressuscitou uma vez para sempre, para não morrer mais, e vive por todo sempre, para a glória de Deus Pai. Não foi uma mera revivificação, que apenas prolongaria a vida até o próximo embate com a morte. Ele triunfou sobre a morte, o inferno e a sepultura, e ele vive para nunca mais morrer. Esse sinal, o sinal da sua ressurreição, é uma prova incontestável de que Deus, de que realmente esse Jesus era quem ele dizia ser, que era. Nós provavelmente já ouvimos falar daquilo que C.S. Lewis nos disse, ou que Jesus é um louco religioso, um fanático que não tem um pingo de juízo, ou ele é um mentiroso, ou ele é realmente quem ele diz ser. Das três, uma. E esse foi o tema que marcou os confrontos, os conflitos, os ataques durante o ministério de Cristo. Você realmente é quem diz ser? Você realmente é o Filho de Deus? No entanto, apesar de toda a controvérsia, toda a discussão, Deus deu um sinal dos céus, público e notório a todos os homens, de que realmente esse Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido a todo Israel. A doutrina da ressurreição também não é apenas uma prova cabal de sua filiação divina, mas é uma prova incontestável de que o sacrifício que ele ofereceu, uma vez por todas a Deus, foi por ele aceito. Foi agradável a Deus. No livro que Paulo escreveu, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, no versículo 25, nós vamos ler que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Essa não é a melhor tradução, porque ela pode dar a impressão de que Jesus ele ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus, ou que a sua ressurreição teve a função de nos justificar diante de Deus. No entanto, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele fala que, em outras palavras, Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa e ressuscitou porque dos mortos, porque Deus aceitou a morte dele como um sacrifício por nossos pecados. Cristo não ressuscitou para nos fazer justos. A obra da salvação já foi toda consumada, tinha sido toda consumada na cruz do Calvário, pois ele mesmo falou: tudo está consumado. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele não fez isso para nos justificar, mas fez isso exatamente porque Deus havia recebido o seu sacrifício como uma oferta agradável.
como um sacrifício expiatório em favor de nossos pecados. E Ele fez isso de uma maneira que nós não podemos chegar perto, dimensionar. A sua oferta foi única e definitiva. E foi porque Deus aceitou essa oferta que Ele ressuscitou a Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo, continuando o texto que nós temos por base, vai nos dizer que não somente Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas Ele, o próprio Deus, o fez assentar à sua direita, nas regiões celestiais. Isso nos fala claramente da doutrina da ascensão de Cristo. Essa doutrina maravilhosa da ascensão de Cristo, tão profunda, tão valiosa para a igreja, é de uma forma tão bela demonstrada no Salmo 24. O Salmo 24, ele é encarado desde muito tempo como um salmo messiânico, como um salmo que fala do domínio do Senhor, do controle e do governo de Cristo Jesus. E ele vai começar afirmando que do Senhor pertence a terra e tudo quanto nela há. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele mesmo quem fundou a terra sobre os mares e afirmou sobre as águas. E ele vai fazer uma pergunta retórica. Ele diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E a resposta é: aquele que tem mãos puras e limpas, e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E ele aqui estampa de forma indelével os requisitos, as condições necessárias para se estar na presença de Deus, na presença do Santíssimo Deus, daquele que é santo em todo o seu ser. E os requisitos são ser puro de mãos, ter as mãos limpas e um coração puro. Nós todos certamente não estamos habilitados para estar perante Ele, porque as nossas mãos por vezes estão manchadas pelo pecado, e o nosso coração também não é tão puro assim. Desejamos por vezes aquilo que é pecado e aquilo que é mal. E ele ainda vai nos dizer: aquele que não recorre aos ídolos. Quão facilmente nós nos deixamos levar pela vã esperança que os ídolos nos oferecem. Somos tão facilmente enganados pelos falsos ídolos, os ídolos que não têm poder para salvar. Logo depositamos neles a nossa confiança e fazemos deles aquilo que há de mais precioso para nós. De forma inequívoca, nós não estamos habilitados para estar perante Deus. Não há um da nossa raça que seja capaz, o suficiente, o bom o bastante, para se apresentar a Ele, a não ser um, Cristo Jesus. Nós temos em Cristo o nosso representante, porque Ele é da linhagem de Adão, Ele é filho de Adão. Ele é o nosso representante de nossa raça, que agora está assentado à direita de Deus. No trono nós não temos apenas um Deus que simplesmente não tem nenhuma comunicação com o ser humano, mas temos um homem que é glorificado, nós temos um homem santo, elevado, exaltado, um homem glorificado, Cristo Jesus. E ele vai dizer: ele receberá, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Não havia ninguém que tinha chegado tão longe assim. Ninguém tinha tal ousadia e coragem de se aproximar daqueles portões.
Não houve um sequer que pudesse aproximar os seus pés sujos da pureza dos céus. Mas ele fez isso por seu próprio mérito e por sua própria justiça. Ele penetrou os céus uma vez por todas. E não fez isso porque Deus teve pena dele, ou foi gracioso, mas por seu próprio mérito e sua própria justiça. Porque ele cumpriu toda a lei de Deus, obedeceu em todos os mandamentos. Cristo, nosso Senhor, homem como nós, que em tudo foi provado, tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora ele está à direita de Deus. Temos um como nós, assentado à direita de Deus. Isso nem as mentes mais criativas poderiam colocar nos filmes, nos melhores filmes. Ninguém poderia imaginar algo assim. Que um de nossa raça se assentou à direita de Deus e está à sua destra. E o que ele está fazendo lá? Está intercedendo por nós. Ele intercede por nós. Acerca do seu ofício de sacerdote, há muita confusão, também não há muita clareza no que diz respeito à revelação, no sentido que não se fala muito sobre o seu ofício sacerdotal nos céus, nas Escrituras. No entanto, as palavras de John Murray nos ajudam bastante com isso. Ele vai nos dizer que o caráter da intercessão de nosso Senhor foi, por vezes, grotescamente deturpado no pensamento cristão popular. Ele não deve ser pensado como orante, estando sempre diante do Pai com os braços estendidos, como as figuras dos mosaicos nas catacumbas, e com forte choro e muitas lágrimas, clamando por nossa causa diante da presença de um Deus relutante. Mas sim, ele deve ser visto como um sacerdote rei entronizado, pedindo o que quer a um Pai que sempre ouve e concede os seus pedidos. A vida de nosso Senhor no céu é a sua oração. Ele está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Da mesma forma que ele intercedeu por Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Quantas vezes ele tem intercedido por nós, para que a nossa fé também não desfaleça. E ele tem nos sustentado por seu poder e por sua graça. Mas nos céus também, quando Cristo se assentou à direita de Deus, nós vemos o nosso precursor. Porque, como diz Paul Washer, quando Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do nosso pai Adão, Deus o fez para ser a coroa da criação, a cabeça de sua raça e o regente sobre todas as obras de Deus. Entretanto, ele rapidamente caiu sob o engano da serpente e se juntou a ela em sua rebelião. Como resultado, o homem perdeu o lugar exaltado, lançando toda a criação no caos, na futilidade e na escravidão da corrupção. Quando Deus criou o homem, ele o colocou como mordomo e como governante sobre todas as coisas. No entanto, o homem logo se precipitou em desobediência e em trevas. Mas agora Cristo Jesus ascende à direita de Deus para governar sobre tudo e para reconciliar em si mesmo e consigo mesmo todas as coisas e nos fazer participantes de sua glória. O argumento de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 3, é exatamente esse. Se nós ressuscitamos com Cristo, se morremos com Cristo e temos a nossa vida nele, certamente também podemos esperar que participaremos com ele de sua glória. E é exatamente isso que, quando nós olhamos para os céus, podemos perceber. Um Cristo que está sentado à direita de Deus e governa sobre tudo. E que um dia também nós teremos parte no seu governo soberano, na sua glória eterna. Não mais como Adão, mas como o segundo Adão, como Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, o senhorio de Cristo não pode ser questionado,
porque ele está firmado e alicerçado na ressurreição e na ascensão de Cristo. Quando o apóstolo Paulo termina de falar essas coisas aos Efésios, ele vai dizer que Cristo está sentado à direita de Deus, muito acima de todo poder, principado, domínio e potestade. Ele agora vai tratar de nos dizer a claras luzes qual é a natureza de seu senhorio. O que significa esse senhorio? O senhorio de Cristo. Qual é o significado desse senhorio? Qual é a dimensão? Qual é a exatidão? Qual é a magnitude? Qual é o poder? Qual é a vastidão? Qual é a sua força? Qual é a sua preciosa beleza? Ele vai começar nos dizendo que ele está assentado muito acima. Percebam que ele não diz apenas acima, ou ele não diz um pouco acima, ou nos diz um pouco mais do que acima. Ele nos diz muito acima. Claramente, Paulo está fazendo alusão ao seu governo soberano, sobre tudo e sobre todos. O governo de Cristo, o senhorio de Cristo é soberano, é supremo em toda a sua força, em todo o seu poder. Essa dimensão deve ser claramente percebida por nós. Devemos gastar tempo pensando no que Paulo quer nos dizer. Que realidade é essa que Paulo nos diz que Cristo está assentado muito acima de todo poder, principado, potestade, domínio e poder? Você já se deu conta que nosso Cristo, ele não é um mero governante terreno. Não tem poder e sua jurisdição não estão restritas aos limites e às fronteiras de nosso país, de nossa cidade ou de nosso mundo. Não. O seu senhorio, ele está muito acima de todas as coisas. A sua jurisdição é irrestrita, é ilimitada. Ele está muito acima de toda e qualquer coisa que possa existir. No Salmo 2, nós vamos ver que Deus, em todo o seu governo, em toda a sua majestade, tem opositores, tem aqueles que se dedicam a se opor a Deus, ao seu governo, à expansão do seu reino. No entanto, o que é que Deus faz com eles, em reação a todo o seu ódio, em toda a sua perversidade? Ele apenas ri. Como diz Spurgeon, ele não se dá ao trabalho de se levantar e pelejar contra eles. Ele não precisa. Ele apenas ri e zomba de todos aqueles que se opõem ao seu senhorio e ao seu poder. Em outras palavras, é como todos os seus inimigos são como um ácaro, batendo a sua cabeça numa pedra gigante de granito. Chega a ser cômico, chega a ser algo que nós podemos, juntamente com Deus, rir. Porque por eras, todos, em toda a humanidade, temos encontrado forte oposição ao domínio de Deus. No entanto, ela não é forte o suficiente para sequer arranhar os céus, para sequer diminuir em 1 milésimo, 1 centésimo, 1 grão, sequer a diminuta, a mais ínfima porção de seu poderio não pode ser diminuída. Por que tudo isso? Porque o nosso Deus se assentou à direita da majestade. Cristo se assentou e de lá governa tudo e a todos. Seguindo no texto, Paulo vai nos dizer que ele está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Isso aqui claramente é Paulo se referindo aos seres angelicais. E não somente aos anjos malignos, aqueles que incorreram em desobediência, mas também a toda a esfera celestial de anjos. E ele vai nos dizer que ele, Cristo, está acima de todos eles. Isso, sem dúvida alguma, era muito relevante para os efésios. Os efésios, na sua maioria,
constituídos de gentios por gentios. A igreja de Éfeso era formada por gentios. Eles certamente tinham tido contato ou ouvido falar acerca da grande deusa Diana. Em Éfeso estava sediado o culto à deusa Diana, e ela era temida por ser grande. No entanto, Paulo vai nos dizer que todo o poder maligno, toda autoridade, todo principado, ele foi simplesmente rebaixado. Ele foi simplesmente rebaixado aos pés de Cristo. Todas as coisas estão debaixo de seu poder. Ele vai nos dizer que não somente isso, mas todo o universo está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo o quanto existe em todas as galáxias possíveis, em todo o universo, em todo o mundo, em toda a criação, está debaixo do senhorio de Cristo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos claramente delineada a extensão de seu senhorio, que não encontra fronteiras, que não encontra fins, que não encontra limites. É acima de todas as coisas. E logo adiante, Paulo vai nos dizer que ele está acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, falando claramente da duração de seu senhorio. O seu senhorio não é passageiro, não é como os reinos desta terra, que se levantam para um dia caírem, para um dia ruírem e encontrarem a sua vergonha, o seu término. O senhorio de Cristo é eterno. O tempo não é bastante o suficiente para deter o seu senhorio. Nem mesmo o tempo pode colocar rédeas sobre o senhorio de Cristo e pode colocar um fim, um termo ao seu senhorio. O senhorio de Cristo está além do tempo, e ele está neste tempo presente, mas também no mundo que há de vir. Paulo nos fala da criação que há de surgir quando Deus renovar todas as coisas em Cristo Jesus. Todas essas coisas estão debaixo dos seus pés, e ele é a cabeça sobre todas as coisas. No versículo 22, Paulo vai nos dizer que Deus o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. A palavra aqui, Paulo está nos dizendo, através dessa palavra cabeça, que ele é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas existem nele, por ele e para ele. E tudo encontra a sua manutenção de sua existência em Cristo. Todas as coisas estão existindo nele, porque ele é o cabeça, ele é a fonte, ele é a origem de tudo, e para o fim para o qual todas as coisas foram feitas. Tudo isso Cristo fez, Cristo é e é para a sua igreja. No versículo, na continuação desse versículo, Paulo vai nos dizer que ele o designou cabeça de todas as coisas e o deu para a igreja. Paulo está nos dizendo aqui claramente que esse mesmo Cristo, entronizado nas alturas, exaltado por todo sempre, ele foi dado à igreja. Foi dado à igreja, foi dado a nós. Nós que não temos beleza alguma, nada que pudesse atrair o seu governo soberano, nada que pudesse cativá-lo, afeiçoá-lo, nenhuma beleza que pudesse chamar a sua atenção. Nós, os mais pobres dos homens, os mais indignos, os mais reprovados, recebemos a esse Cristo como o Senhor de todas as coisas, e Ele o deu para a igreja. Paulo vai nos dizer que a igreja é o seu corpo. O que ele está nos dizendo? Está nos dizendo que a igreja está unida de forma íntima e indissolúvel, inseparável à cabeça que é Cristo. Não há rupturas, não há faltas, não há partes em que a cabeça não esteja unida ao corpo.
Essa união é vital, ela é orgânica. A igreja, que somos nós, está unida à cabeça. Fala de que tudo aquilo que Cristo é, nós também somos. Quando Martin Lloyd Jones vai explicar sobre esse versículo, ele chega a dizer o seguinte: eu até temo, hesito a falar isso, mas é a verdade. Tudo que Cristo é, nós também somos. O ar que Cristo respira, nós também respiramos. A comida que nós nos alimentamos, da qual nós nos alimentamos, é o seu próprio corpo, é a Ele mesmo. Nós estamos unidos a Ele em todo o seu ser, de tal forma que a igreja encontra a sua vida, a sua existência, a sua identidade, a sua força, a sua vitalidade em Cristo, porque Ele é a cabeça do corpo, Ele é a cabeça da igreja. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja não é apenas o corpo de Cristo, mas também é a plenitude daquele que enche a tudo em todos os aspectos. Essa é outra doutrina que nós podemos contemplar e ver a sua maravilhosa força e beleza. Há muita controvérsia sobre o que Paulo quis dizer aqui. No entanto, eu reproduzo aqui apenas o pensamento de homens da estirpe de Calvino, de Hendrix e de Lutero, do próprio Martin Lloyd Jones, que vão dizer que Cristo, ele não se dá por satisfeito sem o seu corpo, sem a igreja, como se ele não estivesse completo sem a sua igreja. Assim como o noivo não está completo, não está satisfeito sem a noiva, e assim como a videira não está completa, não é plena sem os ramos, Cristo também não é pleno sem a igreja. Aqui a ideia não é que Cristo tem alguma carência, porque Ele é autossuficiente, mas é que Deus decidiu nos unir a Ele e em nós ter a sua plenitude, de fazer da igreja a sua plenitude, aquilo que está de uma forma trazendo completude, enchendo a Cristo. Mas o interessante é que o próprio Cristo alimenta a igreja, enche a igreja. A igreja é cheia do mesmo Cristo, da cabeça. Ele é tudo em todos. Nós estamos unidos a Ele e pertencemos a Ele, assim como a noiva pertence ao noivo, a amada ao amado. Somos dele e nele há e se expressa a plenitude de seu ser em nós. Na igreja nós vemos não apenas o senhorio de Cristo, nós vemos não apenas a sua majestade, mas nós vemos a sua redenção. Nós vemos a sua vida, nós vemos as suas operações, nós vemos a sua graça, não vemos apenas a sua justiça, vemos também a graça. É na igreja que habita que está revelada toda a plenitude de Deus. É difícil de até expressar em palavras. E qual é a aplicação disso tudo, irmãos? Qual deve ser a aplicação de tamanho senhorio? Quais são as implicações de sua ressurreição e de sua ascensão? O que significa para nós a ressurreição de Cristo, a sua ascensão? O que significa para nós o seu senhorio? Primeiro, nós devemos nos jogar ao chão, para extasiados, embevecidos de sua glória e de seu poder, revelados e dimensionados no seu senhorio. Há uns dias atrás, eu recebi a notícia de que uma pessoa que me é próxima, que eu frequentava a casa dele, inclusive, foi nomeado desembargador do Tribunal do Trabalho. E eu me impressionei bastante, porque ninguém diria que ele seria nomeado desembargador. E fiquei até admirado e contemplando tudo isso. Que poder, porque eu trabalhava e estagiava no Ministério Público do Trabalho.
e sabia que havia uma certa autoridade naquele cargo de desembargador. No entanto, eu, depois de ser tão tolo e de ficar admirado com coisa tão pequena, eu fui resgatado por Deus, e os meus olhos foram colocados no senhorio daquele que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que tem toda a jurisdição, que tem todo o governo em suas mãos, que não foi nomeado por homens, mas que foi nomeado por Deus, que o seu governo e o seu senhorio não terão fim, que as eras não poderão conter, que não há inimigos fortes o suficiente para se opor. Além dessa doutrina nos maravilhar, do senhorio de Cristo nos maravilhar, nós temos que reconhecer e saber que Ele é o Senhor. Aqui é a importância para o discipulado. Todo discípulo de Cristo não pode desprezar ou desconsiderar o seu senhorio. Somos discípulos de um Senhor. Somos servos de um Senhor. Não existe tal coisa como pedir aos homens que façam de Cristo o seu Senhor. Não existe tal coisa, não existe engano maior. Os homens não podem fazer de Cristo o seu Senhor, eles não têm esse poder. Foi o próprio Deus quem fez de Cristo o Senhor de toda a terra. O que os homens devem ser levados a fazer é reconhecer e se submeter ao seu senhorio. Nas palavras de Paul Washer, o que nós devemos realmente fazer é receber o Evangelho e abrir ou expor a nossa vida ao senhorio de Cristo. O evangelismo moderno frequentemente ensina que os homens devem fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Seria melhor dizer-lhes que Jesus é o Senhor de suas vidas, que elas hoje se prostrem diante dele em amor ou cerrem os punhos em ódio. Deus definitivamente não convida os homens para fazerem de Jesus o Senhor, como se elas tivessem tal poder, mas para viverem em absoluta submissão ao Senhor que Ele constituiu. O que significa isso? O que significa se submeter ao senhorio de Cristo? Significa aceitar toda a sua vontade e de viver não de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa falsa autonomia, mas saber que Ele pode pedir tudo de nós e ainda assim devemos dar de forma alegre. Ele tem o direito de pedir qualquer coisa daqueles que confessam o seu senhorio. O mesmo Jesus que convida os cansados a si, também pode pedir qualquer coisa deles, até mesmo enviá-los para perderem suas vidas pela sua causa neste mundo caído e tenebroso. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, temos que nos submeter e reconhecer o seu senhorio. E fazemos isso vivendo uma vida completamente entregue à sua vontade, onde não há restrições e onde não há áreas de nossa vida que nós guardamos para o nosso senhorio, mas que nós vivemos por completo para Ele. Uma segunda implicação é que se Cristo é o Senhor e Ele é o Senhor sobre tanto justos como ímpios, santos como pecadores, nós devemos proclamar essa mensagem. Devemos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor é das confissões mais antigas da igreja, se não for a mais antiga. E ela tinha uma alta relevância e importância no meio dos nossos irmãos da igreja primitiva. Com essa afirmação, com essa confissão, eles estavam dizendo que não havia outro Senhor a não ser Cristo Jesus. Nós devemos anunciar essa mensagem aos homens. Devemos anunciar a todos aqueles que podem respirar, que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se elas não se prostrarem agora em amor diante de Deus, um dia certamente elas se prostrarão. Mas já não haverá mais salvação. Já não haverá mais esperança. Porque, como disse Thomas Watson, o inferno é o lugar no qual o ímpio está morrendo e jamais morrerá.
Nós temos que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, para que os homens se dobrem diante dele e reconheçam e se submetam ao seu senhorio. É exatamente essa a parte final do Salmo 2. É esse o posicionamento, a atitude adequada de todo homem. Deve se submeter ao senhorio de Cristo. E de forma alegre. Ainda que Ele não nos desse nenhuma bênção, ainda que Ele não nos desse nenhuma promessa, nós deveríamos fazê-lo ainda, porque Ele é o Senhor. E sobre isso não há discussão, não há questionamentos, não há mitigações, não há diminuições. Jesus Cristo é o Senhor, por todo sempre, e reina de forma especial sobre a sua igreja, para que ela possa anunciar essa mensagem e possa trazer outros que estão ainda distantes, que ainda estão fora do corpo, a comunhão com esse Senhor bendito. Amém? Vamos orar? Senhor bendito e amado, Deus infinito em glória e em poder, soberano e supremo de todas as coisas, sobre tudo quanto existe. Tu reinas acima de tudo e de todos. E nós não começamos ainda nem a compreender 1 centímetro sequer do poder, da força e da dimensão do Teu senhorio. E devemos tremer diante de tal fato, de tal realidade. Devemos dobrar os nossos joelhos e viver uma vida de serviço a Ti. Mas o Senhor se agradou de não nos chamar de apenas servos, mas também de amigos, e de nos fazer o Teu corpo e a Tua plenitude. Ó Deus, que a Tua igreja possa anunciar e proclamar essa mensagem até os confins da terra, porque Jesus Cristo é o Senhor, e isso é o que pode ser dito pelos homens. Amém.